O Paulo tem uma inteligência fenomenal. Ele é mais eloquente e fluente que eu. Muito obrigado por fazer a introdução. Bom, eu estou aqui no singular porque o singular é, de fato, uma escola singular. Tem uma preocupação fenomenal para que crianças e adolescentes não se tornem repetidores de ideias, mas pensadores. E fizemos uma parceria de longo prazo, onde nós estamos introduzindo na grade curricular as funções mais complexas da inteligência, para que esses alunos tenham a oportunidade de trabalhar ferramentas que nós não tivemos. Paulo, De Paulo, Cristiano, Rosanella, Andrei e todo o staff, todo o corpo de professores nessas 11 escolas que compõem aqui em Santo André, o ABC, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Eu gostaria de render a minha homenagem a todo o sistema singular por ter essa vocação de formar uma nova safra de pensadores que sejam apaixonados pela vida, apaixonados pela sociedade e que sejam capazes de fazer a diferença no teatro social. Antes de começar a minha preleção, eu gostaria de render uma homenagem às mulheres. Essa semana a revista Cláudia soltou uma ampla reportagem sobre a minha história e alguns aspectos do meu trabalho, e a revista Cláudia comentou sobre o escritor que entende as mulheres. Mas eu gostaria de dizer que vocês, mulheres, são tão complexas, tão sofisticadas, que o dia que se achar que se conhecer uma mente feminina, deve se confiar do seu sexo. A revista Cláudia foi muito generosa comigo e ali eu abordei um pouco sobre as funções vitais para a formação de uma mente brilhante, uma emoção saudável, para que nós possamos desenvolver relações tão sólidas que nos faz viver uma vida como um espetáculo único e imperdível. O que é uma mente inteligente neste século? Queridos amigos, no passado, ter uma mente inteligente era ter uma supermemória, capaz de recitar e resgatar informações com uma facilidade muito grande. Depois que nós construímos computadores, eles têm uma facilidade, uma capacidade de armazenamento muito maior do que nós e uma capacidade de recitação muito maior do que nós. Já não serve mais de parâmetros uma mente inteligente como aquela que é um grande armazém de dados, de informações. Para nós, hoje, na mais plena visão da psicologia, sociologia, filosofia, psiquiatria e psicopedagogia, uma mente inteligente é uma mente que sabe pensar antes de reagir. Quanto mais você souber pensar antes de reagir, quanto mais os seus filhos aprenderem a pensar antes de reagir, mais essa mente será brilhante. Mas quanto mais nós reagirmos sem pensar, quanto mais usarmos o fenômeno bateu, levou, ação e reação, estímulo e resposta, quando alguém me agride, eu devolvo a agressão, menos inteligente nós somos. E em todo o mundo nós estamos assistindo à contração dessa nobilíssima função da inteligência: pensar antes de reagir, ser fiel à nossa consciência antes de dar respostas. A resposta rápida, impulsiva, é um dos maiores desastres, tanto das relações humanas, a construção da afetividade, a
relação entre pais e filhos, a relação entre professores e alunos, como nas relações de trabalho, entre executivos e liderados. Mas estamos viciados numa síndrome chamada síndrome do circuito fechado da memória. Quando alguém nos contraria, quando alguém nos decepciona, quando o mundo desaba sobre nós, nós fechamos as janelas da memória, e janela da memória é um território de leitura no córtex cerebral num determinado momento existencial. Uma pessoa é tanto mais inteligente, madura, altruísta, criativa, tolerante, quanto abre o máximo de janelas numa situação estressante. E ela é tanto mais instintiva, agressiva, intolerante, radical, quanto fecha as janelas da memória. Nos computadores nós somos deuses, porque abrimos os arquivos que queremos na hora que queremos. Na memória humana isso é impossível, a não ser que o nosso eu, que representa o gestor da inteligência, o líder do teatro da mente, possa relaxar, possa não submeter ao estímulo-resposta, possa ser fiel à sua própria consciência e abrir o portfólio da memória. Se ele não agir assim, certamente nós contrairemos a nossa capacidade de pensar. Grande parte dos traumas no microcosmo da sala de casa, da sala de aula e na sala das empresas é produzido porque o nosso eu não é um excelente gestor psíquico. O nosso eu nem aprendeu sequer a dirigir a nossa própria mente, porque não sabe dos seus papéis históricos. Nós dirigimos carros com maestria, ou pelo menos tentamos, dirigimos aeronaves, dirigimos empresas, mas a mais complexa de todas as empresas não sofre um choque de gestão, porque o nosso eu não é trabalhado, não é organizado, não é equipado para pensar antes de reagir, para abrir o leque da memória, para não submeter ao mecanismo ação e reação. 5 segundos pode mudar uma história para o bem e para o mal. Se no exato momento em que somos contrariados, feridos, desafiados, nós reagirmos com agressividade, exclusão, podemos arquivar nos solos da memória de quem amamos uma canela especial chamada killer. E às vezes ela é mais intensa, porque o grau de dor, de angústia e de sentimento de exclusão pode ser tão grande que ela se torna não apenas traumática ou killer, mas janela traumática duplo P ou killer duplo P. P de poder, poder de encarcerar o eu e poder de expandir aquela zona, aquela área do córtex cerebral. É como se fosse um buraco negro que suga planetas e estrelas, suga tudo que está ao redor. Quando alguém nos ofende de maneira drástica e intensa, quando alguém nos trai, permita-me fazer uma pergunta: quem já foi traído aqui de alguma forma? Levante as mãos. A grande maioria. Quando nós passamos por uma experiência altamente estressante, alguém levantou 2 mãos. Em primeiro lugar, saiba que os inimigos não nos traem, eles apenas nos decepcionam. Só os amigos nos traem. Só as pessoas que depositamos muito e recebemos tão pouco, ou recebemos aquilo que não esperamos, é capaz de gerar um volume de tensão caracterizado como uma traição. E há um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, que arquiva de maneira privilegiada, gerando um núcleo traumático que absorve todos os pensamentos, a criatividade, o prazer, o encanto, a leveza, e absorve e faz com que o eu gravite na sua órbita. Portanto, acabamos por nos tornar escravos vivendo em sociedades livres. O ser humano sempre sonhou com a liberdade e nunca tivemos sociedades que deram tanta liberdade para ir e vir, para expressar as ideias, mas nunca produzimos tantos escravos,
podemos ser livres dentro de nós mesmos. E nós estamos, através da Escola da Inteligência, uma aula por semana dentro da grade curricular, ensinando as nossas crianças e adolescentes coisa que nós não tivemos oportunidade de aprender, como eu disse. O eu jamais deve abrir mão de ser o gestor, o administrador do território da emoção e do território do intelecto. Ele deve ser equipado para escrever o script da sua história. Mas, na verdade, há uma série de armadilhas que conspiram contra a saúde psíquica, contra a liberdade, a criatividade, o empreendedorismo, a ousadia, a capacidade de dar respostas brilhantes em situações tensas. E a incapacidade de pensar antes de reagir é uma dessas armadilhas. Outra armadilha, a necessidade neurótica de mudar o outro. Quem já tentou mudar uma pessoa difícil aqui? Levante as mãos. E quem é que conseguiu? Levante as mãos. Vocês não conseguiram? Sabe por quê? Porque ninguém muda ninguém. Você tem o poder de piorar os outros, mas não de melhorá-los. Porque quando você tenta mudar alguém difícil, pressionando, número 1, elevando o tom de voz, número 2, comparando, número 3, às vezes acreditando, dizendo que a pessoa não reconhece, número 4, enfim, quando nós usamos de uma série de estratégias, nós aumentamos o volume de tensão e esse fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, ao invés de produzir um aprendizado, de gerar lucidez, consciência crítica, registra uma janela traumática, uma zona de conflito, um núcleo que aborta a capacidade do eu ser livre, espontâneo, sereno e assim por diante. Mais de 90% das correções que nós fazemos para as pessoas que nós amamos não os melhora, pelo contrário, frequentemente os piora. Porque nós achamos que simples ensinamentos, pressões, conselhos, muitos pais, punições, são capazes de estimular o eu a ser autor da própria história. E nós estamos muito claros que todas essas estratégias estão falhando. Não faz muito tempo eu dei conferência na Sérvia e na Romênia e também na Espanha, países em que sou publicado, e a situação é a mesma, é quase que inacreditável. Nesses países, principalmente do leste europeu, que estavam debaixo do comunismo, ou em especial do socialismo, durante décadas, e que tiveram uma ênfase excessiva, não estou dizendo excessiva do ponto de vista negativo, até do ponto de vista positivo, excessiva da educação. Eles investiram muito em educação, mas investiram em educação clássica, onde se aprende apenas matemática, física, química e biologia, que é muito importante, mas é insuficiente para alavancar a formação de mentes brilhantes, emoções saudáveis, pessoas que fazem diferença no teatro social. E lá eu fiz uma série de perguntas, tinha muitos leitores, e fiz uma série de perguntas, e eles evidenciavam que não conheciam minimamente que há um eu, que é muito mais do que um eu que realiza tarefas. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu faço. O eu que se vincula com um verbo conjugado no tempo e espacialmente. Um eu, portanto, que está em ação no mundo de fora. Eles entenderam que este eu é mal formado, porque o que nós falamos hoje na psiquiatria, psicologia, sociologia, filosofia, enfim, o que nós falamos na Escola da Inteligência é muito mais do que um eu pronominal, mas um eu que é protagonista da nossa história, um eu que saiba, que sabe, como eu disse, pensar antes de reagir, que sabe que é impossível mudar o outro através de pressão, que desenvolve tolerância, flexibilidade, que é capaz de encantar e provocar positivamente a inteligência das pessoas que estão ao seu redor. Um eu que jamais abre mão de gerenciar a mais complexa de todas as empresas, chamada mente humana. Ontem eu dei uma palestra na Câmara
Americana do Comércio, Comércio Brasil, Estados Unidos, em São Paulo, para executivos. E eu falei para eles que cuidar das nossas empresas é fundamental. Os processos que fundamentam produtos e serviços, a logística, a eficiência, a competitividade, mas nós não podemos deixar de cuidar da mais incrível e complexa empresa, a mente humana, a única que não pode falir. E eu fiz uma enquete sobre os sintomas psíquicos e psicossomáticos e, infelizmente, grande parte, 80 a 90% das pessoas estavam em processo de falência. 4, 5, 6 sintomas. O que se passa é que os melhores profissionais da atualidade, eles são ótimos para os outros, mas algozes de si mesmos, porque não equiparam o seu eu para ser autor da sua própria história, não desenvolveram as funções mais complexas da inteligência. Por favor, entendam que é fundamental não apenas pensar antes de reagir, mas também expor e não impor as ideias. Uma pessoa é tanto mais madura quanto não quer mudar o outro a ferro e fogo, mas aprende a expor com serenidade as suas ideias e nunca usar de pressão para mudar o outro. Porque se você pressionar, você vai provocar de maneira solene o fenômeno RAM a gerar traumas. E a melhor maneira de contribuir para que o outro se mude, ele mesmo possa se mudar, é, em primeiro lugar, você elogiar quem falhou, encantar quem falhou, surpreender quem falhou, seja seu filho, seja seu aluno, seja um colega de trabalho, porque quando você surpreende e encanta, você tira-o das fronteiras das janelas, killer, e entra nas fronteiras das janelas light, que ilumina o meu, expande os horizontes da serenidade, da flexibilidade, da generosidade. Aí sim, no segundo momento, você pode apontar o erro. Ele vai ser didático. Mas se fizer ao contrário, tenha certeza, por melhor que seja a sua intenção, você pode traumatizar as pessoas mais caras. É por isso que muitos psiquiatras também geram filhos doentes. No ambiente terapêutico, psiquiatras e psicólogos têm um eu capaz de contribuir com o outro, são dosados, serenos, lúcidos, mas quando estão vivendo a concretude da existência e são criticados, frustrados, desafiados pelos seus filhos, ao invés de gerenciar seu estresse, ao invés de expor e não impor as ideias, ao invés de pensar antes de reagir, eles acabam sendo intolerantes. Consequentemente, a imagem construída nos solos de quem ama, através do fenômeno RAM, representa uma arquitetura diminuta, distorcida. E todas as vezes que precisamos levantar a voz para educar alguém, pode ter certeza, nós somos pequenos lá dentro, mas grandes aqui fora. Mas, na verdade, o ideal é nos fazer pequenos aqui fora, ou seja, abraçarmos mais e julgar menos, ter coragem de falar das nossas lágrimas, para que os nossos filhos aprendam a chorar as deles, transferir o capital intelectual, o capital emocional, o capital das experiências, por nos humanizarmos, deixarmos o trono do autoritarismo de pais, educadores, executivos inatacáveis, para sermos seres humanos, para que o fenômeno RAM nos registre de maneira esplendorosa, fascinante, dentro das pessoas que nós amamos. Veja, este homem que mudou a história há 2000 anos e que foi estudado, infelizmente, apenas pelo ângulo da teologia, mas não sob o ângulo da psicologia. E agora que estamos estudando ele pelo ângulo da ciência, estamos perplexos com as ferramentas que ele utilizou, que
que são as mais notáveis no campo das ciências humanas, sociologia, psicologia e filosofia. No último jantar estava lá o professor. Algumas horas depois ele iria ser torturado e morto, e ele sabia disso. Mas esse professor, ele precisava dar lições fundamentais, ensinar funções complexas da inteligência, tolerância, flexibilidade, dançar a valsa da vida com as duas pernas desengessadas, apostar tudo que tem naqueles que pouco têm. Mas como ensinar isso para aqueles alunos agressivos, tensos, que tinham necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de estar sempre certo? Todos os seus discípulos frequentemente tumultuavam um ambiente livre da sala de aula. Mas ele não teve dúvida. Para espanto das ciências, ele pegou uma porção de água, uma toalha e abaixou-se aos pés daqueles galileus. E ele quis dizer: se você conviver com milhares de animais, talvez nunca serão frustrados, mas se conviver com um ser humano, por melhor que seja a relação, vai haver decepções importantes. Assim como vocês me decepcionaram múltiplas vezes, eu quero dizer que vocês serão decepcionados também. Mas uma pessoa verdadeiramente grande aposta tudo que tem naqueles que pouco têm. Uma pessoa verdadeiramente notória se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu fiquei perplexo. Freud, quando foi contrariado pelos seus amigos, como Jung e Adler, com respeito à teoria da sexualidade, não suportou, baniu-os da família psicanalítica. Einstein, quando teve um filho com uma psicose, Einstein, que foi considerado a mente mais incrível do século XX, o homem que mais conheceu as forças do universo, foi derrotado pelas forças do universo, muito mais sofisticado que o universo físico, o território da emoção. Ele internou seu filho no manicômio e nunca mais o visitou, por anos a fio. E ninguém fala sobre isso. Mas nós não somos perfeitos. O que nós temos que aprender é ter um eu capaz de reconhecer as nossas imperfeições e transformar o caos em oportunidade criativa, perdas em ganhos, crises numa experiência solene para ter esperança, para não chafurdar na lama da ansiedade e para evitar de apontar os dedos para os outros e superar a necessidade doente e ansiosa de reclamar. Quem reclama muito já perdeu a sua capacidade de transformar os capítulos mais belos nos dias mais tristes, de usar vírgulas para continuar a escrever os textos da sua história. E as crianças e adolescentes de hoje estão profundamente ansiosas, controladas, quase que mortalmente feridas, desculpe a expressão do termo, pela necessidade neurótica de reclamar. Nós estamos extremamente preocupados, porque nunca desenvolvemos uma indústria do lazer tão poderosa como na atualidade. Os romanos tinham o Coliseu, os gregos tinham as Olimpíadas e os teatros. Hoje, toda criança, adolescente e adulto passa horas e horas diante da mais poderosa indústria do lazer. Veja bem, um jogador de futebol, se ele é uma estrela, ele ganha milhares e milhares de vezes que um trabalhador que todos os dias luta para sobreviver. Por quê? Porque o lazer se tornou a maior indústria de todos os tempos. Cinema, jogos de videogame, televisão,
música e assim por diante. Mas eu lhes digo, infelizmente, estamos diante da geração mais triste, que mais reclama, que é mais fugaz no território da emoção, que precisa de muitos estímulos para ter migalhas de prazer, como eu digo no livro O Vendedor de Sonhos. E uma boa notícia: O Vendedor de Sonhos, para quem gostou desse livro, vai se tornar filme o ano que vem. Uma pessoa verdadeiramente rica faz muito do pouco. Não faz muito tempo, um jogador de futebol que foi considerado o melhor do mundo, ele me telefonava em lágrimas, dizendo que estava triste, angustiado, sem prazer, sem tempo para a vida. Atingiu o topo da carreira, multimilionário, não consegue nem sair na rua, mas perdeu a capacidade de contemplar o belo, que é uma função complexa da inteligência, ou seja, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. E nós estamos na escola da inteligência ensinando essas crianças que tudo que o dinheiro compra é barato, porque sempre há alguém disposto ou que tem condições de pagar. Mas aquilo que o dinheiro não compra, isso é caro. Um beijo é muito caro, a amizade é muito cara, o afeto, o ombro para chorar, uma troca de experiência, sonhos são muito caros. Por isso nós estamos pedindo para que os professores e professoras nesses mais de 60 países em que eu sou publicado façam um break. Ainda a escola de inteligência não chegou lá, embora haja mais de 20 países que estão muito interessados em aplicar esse projeto, que talvez, e falo com muita humildade, seja o primeiro projeto mundial que trabalho eu como autor da história, que protege a emoção, gerencia pensamentos e desenvolve todas essas funções que eu abordei com vocês, impor as ideias, a flexibilidade, o raciocínio esquemático, o pensamento abstrato, o raciocínio complexo e assim por diante. 25 anos trabalhando, pensando, 10 anos elaborando e agora aplicando. E como eu disse, eu fico feliz demais que escolas como Singular adotaram e abraçaram. O resultado tem sido fascinante. Quais são os professores aqui que estão aplicando a escola da inteligência? Vocês poderiam se levantar, por favor? Onde estão os professores? Por favor, podemos aplaudi-los? Cerca de 20 a 30 professores aplicando nas escolas, no Colégio Singular. E nós temos o desejo de adotar todos os orfanatos do Brasil para dar gratuitamente as melhores ferramentas para aqueles que foram abandonados pelos seus pais, para que tenham mais condições de desenvolver a sua inteligência e saúde psíquica numa sociedade estressante. Queridos amigos, contemplar o belo é muito importante. Uma pessoa verdadeiramente rica faz muito do pouco. Eu falei para esse grande esportista que o sucesso é mais difícil de ser trabalhado do que o fracasso. E o risco do sucesso é ser uma máquina de atividades, esquecer aquilo que o dinheiro não compra, esquecer de se doar mais, se entregar mais, se humanizar mais, abraçar as árvores, conversar com as flores. Só não pode acreditar que elas estão te ouvindo. Nós temos de treinar a arte de observar. Todos os dias você deve fazer da sua existência um projeto único. Cada dia tem de ser uma experiência solene. Levante-se e o teu eu tem de fazer uma higiene mental antes de fazer a higiene bucal.
nós temos que usar a arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da determinação estratégica para começar o nosso dia. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém brilhou no mundo das ideias, na sua sensibilidade, criatividade, se não usou a arte da dúvida para duvidar das verdades vigentes e duvidar das suas verdades. Tudo aquilo que você crê te controla. Se o que você crê é doente, isso vai te controlar. Se você tem sentimento de capacidade, se crê que não consegue superar seu medo, a sua impulsividade, a sua ansiedade, timidez, insegurança, se nós cremos, isso nos controla, se torna um núcleo duplo P, uma janela com duplo poder, que se arrasta por toda a nossa história, e nós elevamos para os nossos túmulos os nossos conflitos. Por isso que não é fácil mudar a personalidade, e também não é fácil, não apenas porque o nosso eu não usa a arte da dúvida, porque não basta ter uma intenção de mudança. Quem é que já teve intenção de mudar uma característica da sua personalidade aqui e falhou? Sejam sinceros, levante as mãos. Eu vou levantar as minhas também. Todas as vezes que nós falhamos, eu quero ser paciente, tolerante, brincar mais, sorrir mais, zombar mais da minha estupidez. Eu quero cobrar menos de mim e do outro, porque quem cobra demais, vou brincar, está apto para trabalhar num banco, mas não para ter uma bela história de amor consigo e com o outro. Quantas vezes nós cobramos demais de nós mesmos, somos punitivos, não toleramos os nossos erros, temos baixa capacidade para suportar frustrações, inclusive as nossas frustrações. A arte da dúvida é fundamental. Duvidar de tudo aquilo que nos controla. Quando eu falei para esse esportista, ele exerceu a arte da dúvida, ele deu um salto enorme, porque começou a comprar o que a mídia não pode dar, o que a fama jamais pode trazer, o que o sucesso exterior também não pode propiciar. Sucesso que vem de dentro para fora. Duvide do seu medo, lá no silêncio da mente, sem ninguém estar ouvindo. Você não imagina quando nós ensinamos uma criança a duvidar dos seus pensamentos perturbadores, a duvidar de que não consiga ser aceito pelos seus colegas, duvidar que não consiga ter uma boa concentração e um bom rendimento intelectual, duvidar que não vai brilhar, apesar de frequentemente ter falhado nas provas. E depois, a arte da crítica, criticar o nosso humor depressivo, o nosso mau humor, a nossa intolerância, criticar os pensamentos antecipatórios. Quantas vezes nós fazemos velório antes do tempo? Vocês não fazem velório antes do tempo? E mais de 90% de todas as nossas preocupações em relação ao futuro não se materializarão. Mas o nosso eu não é um bom gestor dos pensamentos, porque não usa a arte da dúvida, não usa a arte da crítica, não sabe gritar aqui dentro, no silêncio, sem ninguém estar ouvindo, não sabe fazer higiene emocional, higiene intelectual. E é quase que incrível que a educação mundial, ao longo de todos esses séculos, nos ensinou a conhecer o mundo de fora, do pequeno átomo que nós nunca veremos, ao imenso espaço que nós nunca pisaremos, mas não nos ensinou a atuar aqui dentro, a fazer uma faxina em nossas mazelas e misérias. E o meu grito em todas essas nações é mostrar que nós devemos fazer a mais importante viagem que o ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de nós mesmos, conhecer minimamente as funções básicas que nos tornam seres humanos que pensam e sentem, desenvolver minimamente as mais nobres experiências, ferramentas da inteligência, para que tenhamos mais chances de brilhar em nossa mente, de exercer o nosso potencial intelectual, de empreender, de conquistar. E empreender não apenas no sentido de ganhar dinheiro, que é ótimo, ter sucesso, que é ótimo, ter um lugar ao sol, que é ótimo, ser um brilhante executivo, que é ótimo,
mas muito mais do que isso, empreender, conquistar os espaços que até hoje não foram conquistados dentro de nós, o espaço onde o medo ele domina, o espaço onde o humor triste impera, o espaço onde a ansiedade nos enclausura. Sabe quantas pessoas tentam suicídio por ano na Terra? Mais de 10 milhões de pessoas. E 1 milhão consegue. Algumas estatísticas dizem 20 milhões. Na China, cerca de 3 milhões de pessoas. O país que está sendo o topo, a locomotiva da economia, mas não a locomotiva da emoção. 300 mil pessoas tiram suas vidas por ano na China. 3 milhões tentam. Claro, porque nós temos que ter sucesso exterior, mas não podemos jamais esquecer de ter sucesso em ter um caso de amor conosco mesmo, em proteger a nossa emoção. E ninguém fala sobre isso. Em gerenciar o nosso estresse, em ter um eu que escreve script da nossa história, um eu que todos os dias, pela manhã, duvida de tudo aquilo que controla, critica cada ideia perturbadora e critica a passividade do eu para exercer o papel de gestor. E a terceira técnica, a arte da determinação estratégica. Determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Determinar aonde nós queremos chegar. Se você é uma pessoa ansiosa, você determina, você vê lá na frente, todos os dias eu vou treinar, me equipar para ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena, mais relaxada. Se você treina a sua mente, você está fazendo a escola da inteligência. Se você equipa todos os dias, você vai estar plantando janelas light. Agora, se você tem a intenção de mudar, só um desejo de mudança pode ter